Vai chegando e vai compartilhando essa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nós queremos nesse momento apresentar o nosso coração, a nossa vida diante da Tua presença. Queremos oferecer o nosso coração para que o Senhor faça morada em nós, para que o Senhor realize as maravilhas no dia de hoje. Oferecemos o nosso ser, o nosso viver e pedimos que o Senhor nos dê fonte de sabedoria, de alegria, de amor, para vivermos o nosso dia com grande intensidade. Nós sabemos que a Sua misericórdia já despertou nessa manhã, Deus. Por isso nós queremos render graças a Ti, por estar conosco, por preparar esse dia para nós. E nós queremos avançar naquilo que o Senhor tem para nós. Dai-nos, Senhor, do Teu Espírito Santo. Fala isso para Jesus. Fala, Jesus, envia o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Envia o Teu Espírito Santo para que eu possa ter a sabedoria vinda dos céus, vinda da Tua presença. Envia o Teu Espírito Santo para que eu possa mergulhar cada vez mais profundo naquilo que o Senhor tem para mim. Envia o Teu Espírito Santo para que eu saiba os passos a ser dados, as decisões a ser tomadas. Envia o Teu Espírito Santo, Senhor, e manifesta o Seu poder sobre a minha vida. Cuida do meu coração, cuida da minha mente, cuida dos meus ouvidos, daquilo que eu tenho ouvido. Cuida daquilo que eu tenho visto, dos meus olhares. Espírito Santo de Deus, manifesta sobre mim o Seu poder e a Sua graça. Que o Senhor possa realizar as Suas maravilhas sobre a minha vida e manifestar o Seu poder. Fala assim para Jesus, olha, eu estou disponível para que o Teu Espírito Santo faça morada em mim. Fala isso, fala, Senhor, hoje eu estou disponível para que o Teu Espírito faça morada em mim, para que grandes coisas possam acontecer na minha vida no dia de hoje. No nome de Jesus, amém, amém, amém. Maravilhosa, é uma alegria poder estar aqui. Hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que ficou muito forte no meu coração, ficou muito forte, latente em mim. É uma frase que diz que Deus, Ele nunca escreveu a sua história em um capítulo de dor. Deus nunca fez isso por você. E eu quero se aprofundar com você nessa frase. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei aquilo que você está passando, mas a certeza no meu coração é que Deus, Ele nunca escreveu a sua história num capítulo de dor. E nós vamos trazer essa verdade hoje sobre a luz da palavra. E eu quero trazer para você o quanto isso é precioso para a sua vida. O quanto isso é real. Talvez hoje você tenha vivido, né? Esteja vivendo justamente esse capítulo. Talvez seja hoje um capítulo de dor na sua vida. Talvez você esteja vivendo momentos doloridos para você. Momentos em que você esteja sofrendo, seja um casamento difícil, seja um diagnóstico que você tenha recebido, seja uma ansiedade que parece não ter fim, que parece não acabar, algo inesperado que aconteceu, uma perda, uma rejeição, uma traição. Algo que você esteja vivendo, que você diz assim, Maria, mas eu estou vivendo um capítulo de dor. Mas diante dessa circunstância que você está vivendo, eu quero dizer para você, Deus não escreveu um capítulo de dor na sua vida. O sofrimento faz parte, mas o que Deus tem para nós não é um projeto de sofrimento, é um projeto de felicidade. Talvez você esteja hoje com aquela sensação de que você faz tudo por todos e mesmo assim você sente que se perdeu de si mesma, se perdeu dos seus sonhos, dos seus desejos. E se essa é você, se você está passando por aqui e essa é você em algum
desses pontos que eu acabei de pontuar para você, eu quero dizer para você, fica aqui até o final. Porque talvez hoje Deus, ele tenha algo de extraordinário e queira mudar a maneira como você enxerga a sua realidade, como você vê a sua própria história. Porque Deus, ele não escreveu um capítulo de dor para você. E eu quero trazer isso para a sua vida. Você já reparou que nós temos assim uma tendência muito forte e uma tendência humana de quando nós estamos sofrendo, nós acreditamos que aquela dor parece que vai ser permanente, parece que não vai ter fim. Você já reparou isso? Parece que aquele momento que nós estamos vivendo parece que nunca vai acabar. Nós olhamos para ele, nós passamos por aquela circunstância e parece que não vai ter fim. Parece que nós não vamos ver o fim e nós não conseguimos enxergar. Parece que é eterna aquela dor. Quantas coisas você já passou, quantas coisas você já venceu, que olhando para tudo isso hoje, você vê, nossa, passou. Mas naquele momento parecia não ter fim, parecia não acabar. Bom dia, Guta. Eu vi que você retornou minha mensagem. Vou te responder, viu? Deus te abençoe. Então, aí a gente começa a dizer, a minha vida sempre será assim, eu nunca vou conseguir, parece que eu nunca vou mudar, parece que as coisas sempre são assim pra mim, meu casamento acabou, a minha vida não tem jeito, a minha ansiedade nunca passa. E a gente vai trazendo a minha, o meu, sabe? Parece que é essa situação. Perceba uma coisa, nós transformamos um capítulo que nós temos, um momento que nós estamos vivendo, num livro inteiro da nossa vida. E parece que aquilo é eterno. E Deus nunca fez isso para nós. E eu entendo você. Acolho o seu momento e acolho até a dor que você tem vivido. Porque parece mesmo que não vai ter fim. Mas existe o fim. Tudo na nossa vida é o começo, o meio e o fim. Só que depende muito de como nós estamos vivendo isso, que nós vamos trazer uma leveza naquilo que nós estamos passando. E existe alguém na palavra de Deus, um personagem assim que eu sou apaixonada por ter acreditado exatamente nessa questão. Eu quero trazer para você a pessoa de José do Egito. Sabe? Eu quero trazer ele para a tua vida. Quando nós olhamos apenas um capítulo da vida desse homem, quando nós olhamos para ele, nós achamos que tudo parece um fracasso. A vida de José do Egito está escrita em Gênesis. Esse homem, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Esse homem, ele foi jogado numa cisterna, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, ele foi acusado injustamente e tantas coisas aconteceram. Ele foi esquecido na prisão. Então imagine assim, José olhando apenas para a situação que ele estava vivendo, apenas para aquele momento que ele estava vivendo. Se ele olhasse para essa situação, ele ia olhar e perceber que tudo parecia perdido. Mas Deus, ele nunca tinha terminado um capítulo, ele não tinha terminado de escrever a história de José. Deus, ele muitas vezes usa da nossa dor para um propósito maior na nossa vida. Deus, ele usa daquele momento que nós estamos vivendo para um propósito muito maior na nossa vida. Então eu preciso entender que quando eu estou passando por um momento dolorido na minha vida, por um momento de muito conflito, esse momento que tudo parece ser perdido, Deus não terminou de escrever. É um processo que eu estou vivendo. E é interessante que Deus, ele não explicou nada para José. Se você ler, são vários capítulos aqui falando sobre a vida de José do Egito, em Gênesis. E Deus nunca explicou nada para José. Ele simplesmente continuou escrevendo a história de José. E
No capítulo 50, eu separei aqui para você. No capítulo 50, no versículo 20, vai dizer assim, ó: vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com quem se conversasse a vida a um grande povo. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós e vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração reconfortaram-nos. Deixa eu te dizer, muitas vezes, isso está em Gênesis, no último capítulo de Gênesis, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Um versículo antes vai dizer: não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Amadas, era uma conversa de José. Deixa eu te dizer, isso é lindo. José, ele não disse que o mal que estava acontecendo era bom. Olha isso. Deus tirou vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer, como acontece hoje, com que se conservasse a vida a um grande povo. Pode ser que a intenção que você esteja vivendo seja realmente um mal. Mas assim como aconteceu na vida de José, Deus, ele tira um bem maior. Pode ser que tenham te planejado mal, pode ser que aquilo que você esteja vivendo seja de fato mal. Deus, porém, como diz a palavra, transformou em bem. Sabe, existe uma frase que sempre eu digo, talvez você já tenha me ouvido a dizer, e talvez você ouviu outras pessoas dizerem, que Deus sempre tira um bem maior de um mal que nos acontece. É exatamente isso que a palavra está dizendo. José, ele não disse que o mal era bom. Ele não disse que o sofrimento era bom. Ele não disse que a traição, a prisão que ele viveu, o tempo de escravidão que ele viveu era um tempo bom. Ele não romantizou o sofrimento que ele passou, mas ele reconheceu que houve uma injustiça, mas também reconheceu que Deus poderia, naquele momento, transformar o mal que ele estava vivendo em algo bom. E essa é uma diferença enorme quando nós olhamos para a nossa vida. Talvez hoje você esteja lendo apenas um capítulo da sua vida. Talvez hoje você esteja chamando esse capítulo que você esteja vivendo de dor, e volto a dizer, seja num relacionamento conjugal, seja numa vida profissional, seja naquilo que você esteja passando, no momento de luto, no momento de dor que você esteja passando, talvez você olhe para isso e você olha, é um capítulo de destino, é um capítulo de dor que eu esteja vivendo, é algo que Deus escreveu, mas Deus não terminou de escrever essa história. Você não conhece o último capítulo. Quem conhece é Deus. É Deus que conhece aquilo que você está vivendo e o que Ele tem para você. E assim como aconteceu na vida de José, Deus pode tirar um bem maior daquilo que está nos acontecendo. E aqui entra uma armadilha emocional gigantesca que eu quero trazer para você. Eu quero agora trazer para você essa clareza emocional. Muitas de nós começamos aqui a confundir uma experiência que nós estamos vivendo, uma situação que nós estamos vivendo, uma dor que nós estamos passando com identidade. Como se a dor fosse a nossa identidade. Como se nós tivéssemos nascidas para aquilo. E muitas vezes nós dizemos, né? Eu fui rejeitada e você passa a acreditar nessa rejeição. E aí, por você ter sido rejeitada, você diz, eu sou rejeitada. Imagine você se José, ele começasse a pensar em tudo aquilo que ele tinha vivido de uma forma onde ele olhasse para a sua vida e pensasse, eu sou rejeitado, eu fui rejeitado, eu sou rejeitado. Eu fui escravo, eu sou escravo. Eu fui preso, eu sou preso.
né? Nessa sensação de não ter liberdade, de viver tudo aquilo que ele passou, de tudo aquilo que ele viveu, como se fosse a identidade dele. E muitas vezes nós passamos a acreditar que aquilo que nós estamos vivendo é a nossa identidade. É como se eu estivesse vivendo um momento, né, de rejeição, onde eu fui rejeitada, onde eu fui abandonada, como se isso definisse quem eu sou. É como se o meu casamento fosse difícil e eu concluísse que eu realmente fracassei, porque eu sou um fracasso. É como se eu concluísse que eu tenho ansiedade, que eu estou passando por um processo de ansiedade, que eu sou ansiosa. Percebe? E aí nós deixamos de falar sobre uma experiência e começamos a definir quem nós somos a partir dessa experiência. E isso tem muita diferença. Quando nós começamos a definir quem nós somos a partir dessa experiência, nós mudamos as rotas da nossa vida. Nós passamos a enxergar os capítulos de dores da nossa história. Nós passamos a enxergar somente a dor da nossa história como um destino, como se isso não tivesse fim daquilo que nós estamos vivendo. E nós começamos a definir quem nós somos a partir dessa dor. Você está compreendendo? Você está compreendendo que muitas vezes aquilo que você está vivendo, o mal que está acontecendo, acaba definindo a sua vida por você dar permissão a isso? Por você permitir essa situação? Você está compreendendo isso? É isso que você está vivendo, essa experiência, seja ela uma experiência ruim, uma experiência negativa, não pode definir quem você é. Então, Deus nunca chamou José de escravo. Se você ler todo Gênesis, você vai ver que Deus nunca chamou José de escravo. Deus nunca chamou José de fracassado, de rejeitado. Deus nunca chamou José de abandonado e nunca olhou para ele como alguém assim. Não. E aí vamos pegar outras pessoas. Davi, ele foi muito perseguido. Davi teve todas as suas falhas, teve todos os seus perrengues, né? Como profeta. Mas Deus nunca o chamou de alguém que foi perseguido. Deus nunca chamou Esther, lembra do livro de Esther? Esther, ela foi órfã. Mas Deus nunca chamou de órfã. Por quê? Porque ele é pai. Pedro não fracassou quando ele negou Jesus? Mas Deus nunca chamou Pedro de fracassado. E sabe por quê? Porque Deus, ele vai além de um capítulo da nossa história. Ele vai além de um capítulo que você está vivendo. Então aquilo que você está passando, quando Deus olha para você, ele não diz que você é um fracasso. Ele não diz que você não é capaz. Ele não diz que você não é merecedora. Não. Deus, ele vê além do que aquilo que está acontecendo. E nós precisamos aprender isso como verdade. A sua dor, ela não explica o que aconteceu. Ela não define, desculpa. A sua dor, ela explica, mas ela não define a sua vida. O que aconteceu não define quem você é. Ela pode até explicar o que aconteceu com você. E de fato, eu sempre digo assim nos meus atendimentos, a sua dor é real, ela existe. Ontem, no final do dia, eu atendia uma mulher e ela relatava uma questão de dor conjugal, daquilo que ela estava vivendo, por não ser vista. E é uma dor real, é uma dor latente. Então a sua dor, ela pode, eu dizia isso para ela, a sua dor realmente existe. Explica o que aconteceu com você, mas não define. A dor, ela nunca pode definir quem nós somos. Quem define a sua identidade é o próprio Deus. Quem define quem você é o próprio Deus. Não é um trauma que você tenha vivido. Não é uma situação, não é um abuso que você tenha enfrentado. Não é uma rejeição que você tenha passado. Não é um momento de ansiedade, de depressão. Não é uma síndrome, não é um resultado, não é um diagnóstico, não é uma culpa, não é o abandono que você tem vivido. O que você tem passado?
O que é que você tem vivido? O que é que você tem enfrentado? Deixa eu te dizer, isso não define a sua vida, não define a sua dor. A sua dor não define quem você é. Talvez você esteja assim até cansada e eu acolho você. Talvez você esteja exausta por estar passando por isso. Mas olhar isso como um capítulo de dor que Deus escreveu para você, sentar nessa dor e assumir a sua postura de alguém que está vitimizada com isso, não faz sentido. Porque essa não é a sua identidade. Talvez hoje o teu cansaço venha por estar sobrecarregada, porque trabalha muito, porque carrega pesos emocionais e há muito tempo. E aí você olha para a sua vida e você entende que realmente é esse seu papel. Que é como se pessoas tivessem nascido para carregar determinadas situações, para viver determinadas vidas, e você nasceu para viver essa vida. Você nasceu para carregar essa dor. E aí você carrega uma culpa, carrega medo, carrega comparação, carrega situações, carrega o luto ao longo de toda a tua vida. Você continua carregando um luto, carrega uma necessidade de aprovação, uma necessidade de viver aquilo, de agradar muito os outros, carrega a responsabilidade de salvar todo mundo, e assim continua. Mas enquanto isso, você vai desaparecendo. Um dia você acorda pensando, quem sou eu? Não sei quem eu sou, perdi a minha identidade. Ontem eu ouvia isso. Eu dizia, quem você era antes disso acontecer? Eu era uma pessoa extremamente alegre, feliz, brincalhona. E eu disse, quem você é hoje? Eu não sei. E sabe por quê? Porque muitas vezes as situações que você vive acabam definindo quem você é. E nós não podemos aceitar isso. Porque quando nós aceitamos isso, nós vamos aos poucos desaparecendo de nós mesmos. E aí nós acordamos e nos perguntamos, quem nós somos? Quem eu sou? Quais são os meus gostos? Aquilo que eu estou vivendo. Quem sou eu? Eu quero trazer para você uma outra passagem. Lucas, deixa eu pegar aqui. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Vai dizer assim, ó. Cura de uma mulher encurvada. Estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos, era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe, estás livre da tua doença. Impôs-lhe as mãos e no mesmo instante ela se endireitou, glorificando a Deus. Olha isso. Por que eu estou trazendo essa passagem para você? Durante 18 anos essa mulher vivia o quê? O que diz a palavra? Que ela vivia encurvada. É isso que diz a palavra. Ela enxergava apenas o chão. Por quê? Porque ela vivia encurvada. Ela não conseguia se levantar. Ela já não conseguia olhar para cima. Ela não conseguia ter um olhar para o alto. E Jesus, ele não perguntou primeiro sobre a sua doença, sobre o que ela estava vivendo. Mas ele restaurou o quê? A dignidade dessa mulher. A primeira coisa que ele devolveu foi, sabe o quê? A posição, ó. Faz isso comigo aí, aonde você está. A posição, ó, ombro para trás. A posição dessa mulher, é isso que Jesus devolveu. Ela voltou a olhar o quê? Para frente, para o alto. É isso que Jesus fez. Olha que imagem linda. Eu quero dizer, hoje existem mulheres que estão vivendo fisicamente encurvada, mas muito mais emocionalmente,
Mulheres muito mais emocionalmente que vivem olhando para a sua dor, olhando para dentro, para aquilo que está vivendo hoje, para a situação que você está passando. E Jesus hoje continua levantando mulheres para dizer para você, a dor que você está vivendo não é o que eu tenho para você. Não resume a sua história, não resume a sua vida. A dor que você está passando, olha para frente, ela vai cicatrizar, vai ser o momento que você está vivendo. Esse mal que está te acontecendo, eu vou tirar um bem maior. Como aconteceu com José do Egito, como eu li para você lá em Gênesis 50, 20. Que do mal que estava acontecendo, Deus tirou um bem. E da sua dor, daquilo que você está vivendo, Deus vai tirar um bem. Entenda, não fique encurvada diante daquilo que você está vivendo. Você tem todo o direito. Se for pensar em direito, você tem todo o direito de estar olhando para a sua dor. Mas hoje eu quero te convidar a entender que a dor na sua vida não tem uma palavra final. Não tem uma palavra final, não é o último capítulo da sua história. Tá dando para entender isso que eu tô dizendo para você? Isso que eu tô trazendo para tua vida? Tá fazendo sentido? Escreve aqui para mim. Coloca aí um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para tua vida. Nós temos que parar de se encurvar diante da situação que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. Eu não sei. Talvez a sua dor, ela seja muito latente mesmo. E eu acolho você. Talvez a sua dor seja mesmo real. O seu encurvar seja mesmo de fato. Mas nós não podemos achar que isso resume a nossa história. Que é isso que Deus tem para mim. Porque lá em Jeremias 29:11, Deus vai dizer para mim e para você assim: o que eu tenho para você é um projeto de felicidade, não de sofrimento. Então a dor, ela não pode ter uma palavra final para sua história. Maria, mas é a perda que eu estou vivendo, aquilo que eu estou vivendo. Se a palavra, não sou eu que estou dizendo, mas se a palavra de Deus está dizendo que Deus tirou um bem daquele mal, o que Ele pode fazer na sua vida? O que Ele pode fazer na sua história? Entende? É sobre isso. É sobre o que Deus pode fazer. E talvez hoje você esteja vivendo sim uma sexta-feira na sua vida, né? Uma sexta-feira de dor, como Jesus viveu. A sexta-feira santa. Mas a Páscoa existe. A ressurreição existe. Deus, Ele conhece o domingo. Ele conhece a ressurreição. Muitas vezes Ele usa a dor para formar a mulher que vai suportar o propósito, que vai suportar aquilo que precisa viver. E muitas vezes a dor que você está vivendo, ela tem a ver com o seu propósito de vida, com aquilo que você está passando. José, ele não conseguiria, presta bem atenção nisso. Quando eu trouxe para você a vida de José, o exemplo de José, que foi perseguido, que foi preso, que foi escravo pelos seus próprios irmãos. José, ele não saberia administrar tão bem, trazer um tempo de grandes bênçãos para o Egito, de uma administração, de um governo por 17 anos, de um governo extraordinário, se Deus não formasse o caráter dele na dor que ele estava vivendo. Mas ele não olhou para a dor. E muitas vezes Deus vai fazer isso comigo e com você, vai usar da dor para formar a mulher de propósito na sua vida, para você suportar aquilo que Deus tem para você. José não governaria o Egito se ele não tivesse vivido, sendo formado na dor que ele estava vivendo. Antes, Deus precisava formar o caráter dele. E foi isso que aconteceu. Deus formou o caráter dele lá na dor.
Então, se hoje você está encurvada, se alguma coisa está te encurvando, como essa mulher aqui, há 18 anos possessa de um espírito que a detinha doente, eu não sei o que é que está te permanecendo encurvada. Eu não sei a quantidade de tempo que você tem vivido encurvada numa situação da sua vida. Eu não sei se você está esperando uma resposta. Eu não sei se você olha para a sua vida e olha que essa dor parece ser o final da sua história. Parece que isso sempre foi para você. Mas eu preciso te dizer, Jesus, ele pode olhar para você e mesmo que você esteja encurvada diante dessa situação, ele pode ver você, chamar você e você se reerguer. Só que a palavra diz assim, ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe, estás livre da tua doença. Eu preciso ouvir Jesus dizendo isso. E para eu ouvir, eu tenho que ter a tomada de decisão de não ficar mais na dor, de voltar-me para o Senhor. Eu quero que você responda no teu coração. Qual é o capítulo que você decide hoje? Que você decide hoje chamar de fim na tua vida? De fim. De olhar lá na frente e ver que isso não te pertence mais. Que isso não pertence mais à sua vida. Qual é a dor que você transformou na sua identidade hoje? E que é preciso você olhar e vencer. Qual é a mentira que você acredita sobre você mesmo? Qual é a mentira que você tem acreditado por aquilo que você tem vivido, por aquilo que você tem passado, por aquilo que te falaram, por aquilo que fizeram com você e que você tem assumido isso como identidade na tua vida? Quem você seria hoje se você acreditasse mais na palavra de Deus do que na dor que você está passando? Para e pensa agora. Eu quero que você escreva aqui, Quem você seria hoje se você acreditasse mais na palavra de Deus, do que na dor que você está vivendo hoje? Quem você seria? Quem você seria? Eu quero que toda vez que vier um pensamento negativo na sua vida, tudo que aparecer de negativo, eu quero que você tome postura dessa mulher que ouve a Deus, que ouve Jesus falando, estás livre, e aí declare para você, eu estou livre. Mesmo que esses pensamentos vierem, troque a frase que vier. Vamos supor, a minha vida acabou com isso. Não. Olhe para a sua vida e diz, este é apenas um capítulo. A minha vida não encerra num capítulo de dor. Ao invés de você pensar que você é um fracasso, que nada vai dar certo, pensa que você está vivendo um processo. Deus não esqueceu de você. Ele ainda está escrevendo a sua história. Ele ainda está escrevendo a sua história. E se hoje você só consegue enxergar a dor, eu quero que você olhe para isso. Olhe para isso e lembre-se de José. Lembre-se dessa mulher que estava encurvada e que Jesus disse para ela, estás livre. Estás livre dessa doença. Lembre-se de Jesus na cruz. Houve uma sexta-feira de dor, mas houve um domingo de Páscoa, de ressurreição. Nenhuma das histórias terminou onde parecia que iria terminar. José parecia que ia ser escravo, que ia morrer na prisão. Mas a história de José terminou perdoando a sua família e sendo governador do Egito. Exatamente, Jane. Eu estou livre. Toma uma postura de olhar para a sua vida e já ver a liberdade que você deseja dessa dor.
Toma uma postura de ter uma visão espiritual, uma visão extraordinária de futuro, onde você olha para frente e vê você livre, mesmo que hoje você não se sente como tal. Toma uma postura de olhar para frente e ver que a sua história não terminou como parecia terminar. É assim que nós enfrentamos os nossos dias. O autor da sua história continua escrevendo, amada. Mas depende de você querer se reerguer, querer olhar para frente. E eu quero deixar isso cravado no teu coração. A sua história não finalizou na dor. A dor, ela pode ser um instrumento de grande propósito na sua vida. De grande propósito na sua vida. A mulher que eu me tornei hoje, a mulher que ajuda mulheres a enfrentar situações, que leva mulheres a viver coisas extraordinárias hoje, é porque um dia olhou para sua dor e viu que aquele sofrimento não definia quem ela era. Então o que eu estou dizendo para você hoje é exatamente aquilo que eu enfrentei. Eu tomei a posse da liberdade que o Senhor me deu. Eu vivi muitas sextas-feiras na minha vida como se fosse o final. Até o momento que eu olhei e entendi que o domingo era a ressurreição. O terceiro dia existiu. E Jesus nos ensina isso. Fez sentido você estar aqui hoje? Foi bom para você estar aqui hoje? Eu quero finalizar dizendo para você, você não é um capítulo, o capítulo que você está vivendo. Você não é o capítulo que você está vivendo. Você não é o teu sofrimento, você não é a sua dor. A sua identidade não se resume nisso. Você é filha de Deus. E quando Deus escreve uma história, a dor nunca termina como uma palavra final. Quando Deus escreve uma história, não é um conto de fadas, mas ele escreve a real, a sua identidade. Você é filha de Deus. Toma posse da liberdade. Estou livre dessa doença, estou livre dessa dor, estou livre dessa situação da minha vida. É assim. Entrega para o Senhor e viva intensamente isso. Você não é aquilo que você está vivendo. Você é muito maior que isso. É muito maior que isso. Vamos finalizar com uma oração agora, pedindo a Deus que nos dê essa graça, que tome conta de nós. Vou colocar uma música aqui de fundo. Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe nesse dia, naquilo que nós estamos vivendo, que o Senhor nos abençoe nesse dia e tome conta dos nossos pensamentos, das palavras que saem da nossa boca, dos sentimentos do nosso coração, das situações que nós estamos enfrentando. E eu quero declarar hoje, Jesus, eu não sou a dor que eu enfrento, eu não sou a situação que eu tenho passado, eu não sou a circunstância, o problema, o diagnóstico, não. Eu sou filha de Deus. E eu declaro, Senhor, que o Senhor sempre tira um bem maior de algo, de um mal que nos acontece. Então, Senhor, olha para a nossa história, nos capacite a viver intensamente a Tua graça, o Teu amor. Nos capacite, Senhor, a viver de uma forma autêntica aquilo que o Senhor tem para nós. Tira do nosso coração, Senhor. Tira do nosso coração aquilo que nós definimos como identidade. Porque a nossa identidade vem de Ti, Senhor. É o Senhor que nos criou, é o Senhor que nos revelou grandes coisas. Eu sou aquilo que o Senhor me chama a ser. Eu sou aquilo que o Senhor me levanta para ser. E eu declaro, Senhor, que hoje
Eu tomo posse dessa liberdade. Eu sou livre. Eu sou livre para viver. Eu sou livre para encontrar o meu propósito. Eu sou livre para restaurar a minha história, para restaurar a minha vida. E mesmo, Senhor, que eu esteja vivendo noites traiçoeiras na minha vida, eu acredito, Senhor, naquilo que o Senhor tem para mim. E eu tomo posse da verdade que vem de Ti, Senhor. Eu tomo posse da palavra, quando a palavra diz que mesmo enfrentando um mal, o Senhor tira um bem. E eu espero em Ti e consagro toda a minha vida diante da Tua presença. Eu confio em Ti. Termina esse momento dizendo assim, ó: eu sou livre dessa situação. Eu sou livre. Eu posso ter me enganado com vários capítulos na minha vida, mas o capítulo que eu estou vivendo hoje não finaliza aqui. Esse capítulo de dor não finaliza aqui, Senhor. Eu creio nisso. O Senhor tem muito mais para mim. Ensina-me a viver como filha amada, fortalecida na graça que vem de Ti. Eu tomo posse disso. Eu tomo posse. E eu quero convidar você que está aqui, a viver hoje dessa forma. Todas as vezes que a sua dor estiver latente, todas as vezes que você olhar para isso e estiver muito forte, olha para essa mulher encurvada que Jesus diz para ela: estás livre. E aí traz isso para a sua vida, declare, confesse essa passagem para a sua vida. Eu estou livre, eu sou livre. É para a liberdade que Cristo me libertou. É para ser livre que Cristo me libertou, por um alto preço. E eu tomo essa liberdade como posse. Maravilhosa? Se você ainda não preencheu o formulário, é gratuito para você estar numa sessão comigo. Então vai ali no link da bio, tem um formulário, você preenche ali e você pode ter essa oportunidade de estar comigo numa sessão, onde eu vou trabalhar com você uma clareza emocional, onde eu vou trabalhar com você a sua identidade, alinhando o seu emocional. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário para a sua vida. Então eu quero convidar você a ir ali, preencher o formulário. Quem sabe você é a próxima pessoa a estar comigo nessa sessão. Maravilhosa? Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Que bom que você estava aqui. Quarta-feira passada eu não consegui encaixar a live nos meus horários, mas na próxima semana nós estaremos aqui, se Deus quiser. Um beijo no seu coração e lembre-se, você já é livre. Fique com Deus, Deus abençoe. Compartilhe essa live lá nos seus stories, que eu tenho certeza que vai contribuir para a vida de outra mulher. Fique com Deus, até semana que vem. Deus te abençoe.